E a palavra é sua. Boa tarde. Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, o estudo de hoje tem a ver com a parte inicial do Livro dos Espíritos, quando Kardec se preocupou em fazer um tópico, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Eu vou falar, então, rapidamente alguma coisa nesse sentido. Certamente não nos surpreende a preocupação do nosso codificador, né, de, digamos assim, preparar os seus alunos, né, preparar-nos, antes de entrar na disciplina propriamente dita, né, antes de entrar nas lições que os espíritos fizeram chegar até nós através do trabalho, da dedicação do nosso codificador. Exatamente porque as perguntas que há séculos, né, para não dizer milênios, a humanidade terrestre tentava responder: quem sou eu, de onde vim, para onde vou, né? Só começaram a obter essas respostas justamente a partir desta parceria dos espíritos, daquela pleiade de espíritos designados pelo alto, e o nosso Allan Kardec. Então, a gente reconhece e tem que agradecer realmente, mais uma vez, a Allan Kardec. Ele tem iniciado a obra inicial da doutrina espírita, né? Das 5 que compõem a codificação, a primeira delas, o Livro dos Espíritos. Ele tem se preocupado, então, em apresentar essa introdução. Não surpreende, repito, né? Ele que já conhecemos a bagagem intelectual, né? Sem falar da moral, né? Intelectual que ele já trazia naquele momento, né? Atuando na área do ensino. Então, ele se preocupou em nos trazer essa introdução e bastante abrangente. Se vocês já se deram ao trabalho de reparar, ela é composta de 17 itens, né? Tá certo? Certamente ele procurou ser o mais abrangente possível para nos preparar, né, para escutar, né, apreender as respostas dos espíritos às perguntas que ele havia espalhado por várias nações do nosso planeta. Vale a pena a gente frisar que já foram estudadas em reunião anterior, aqui na casa, né, os primeiros 3 itens dessa introdução, né? Tanto como eu já disse, o nosso estudo de hoje vai compreender os itens 4 e 5. Então, os itens 1, 2 e 3 já foram estudados anteriormente. Eu não sei se agrada a vocês, mas a mim, eu sempre gosto de, antes de abordar o assunto programado, quando tem alguma ligação com um assunto anterior, eu gosto sempre de fazer um breve comentário, porque a gente tem que trazer de novo o que já foi estudado, e considerando também que entre os que estão hoje participando aqui desse estudo, né, dos 2 lados da vida, não necessariamente todos aqueles estavam presentes quando os 3 primeiros itens foram estudados, ok? Então, me permitam fazer realmente uma breve revisão, né, pensando os pontos que eu achei mais importantes, que certamente quem fez o estudo os abordou, ok? Então, eu digo o seguinte, chamo atenção para a colocação que Kardec fez, dizendo que os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo, né, já possuíam acepção bem definida naquele momento, né? Segunda metade do século XIX. Né? Então, já existiam esses verbetes. Né? Mas ele diz o seguinte, em vez de empregarmos essas palavras para indicar a crença que vamos nos referir, sim, ele vai falar do espiritismo, da doutrina espírita, ele então criou 2 palavras. É sempre bom a gente lembrar isso. As palavras espírita e espiritismo, além de espiritista, que é menos utilizada, foram de autoria, digamos assim, foram criadas pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um outro ponto que eu achei importante chamar a atenção é quando ele se refere ao contexto da alma, né? Ele diz o seguinte, há uma outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam. É a palavra alma. Então, ele diz o seguinte, ela tem tríplice acepção, né? Tem 3 significados comuns. E ele diz assim, e cada um, do seu ponto de vista, pode, com razão, defini-la como faz.
né? De acordo com o contexto de empregar a palavra alma, você pode utilizar qualquer uma dessas três, diz o codificador. Mas aí ele explica: o mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A gente sabe que, especialmente na língua portuguesa, não é raro acontecer isso. E acrescentou: julgamos mais lógico, então, tomar o verbete alma na sua acepção vulgar. E por isso chamamos alma, aí ele define, ao ser imaterial e individual em que nós reside e sobrevive ao corpo. E o último ponto que eu fiz questão de trazer nessa revisão é um pouco mais amplo, quando ele vai falar sobre o objeto, né? O objetivo principal dele ter feito essa instrução preliminar. Ele chamou a introdução de instrução preliminar. Diz ele: como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos, né, nós, e contraditores, especialmente naquela época, sabemos disso. Ele então coloca o seguinte: vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, ou seja, dos tais contraditores, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, mas ele diz assim: sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer todos, né? Pois olha só a colocação como ele conhece a humanidade, né? de um modo amplo. Pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Esse comentário tem a ver com aquele momento, né, que a gente conhece. Mas, se a gente trouxer aqui para os tempos atuais, infelizmente, ainda temos companheiros que se acham os donos da verdade. Só eles têm o conhecimento. Né? Mas fecha parênteses. E, concluindo, Kardec disse o seguinte nesse último parágrafo que eu estou utilizando aqui: lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Aí, então, né, ele vai começar, nesse item 4, a falar mais diretamente dos fenômenos, especialmente daquele contexto das mesas girantes, das pancadas, que, digamos assim, foi o ponto de partida para que esse intercâmbio entre os dois lados da vida acabasse se tornando uma coisa de conhecimento da maioria de nós. Ok? Bom, então, começando o item 4, o primeiro programado para hoje, o Kardec disse o seguinte: se os fenômenos, né, com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, disse ele, teriam permanecido, como dissemos, né, nos 3 itens anteriores, em algum momento, no domínio das ciências físicas, ou seja, seria tudo explicado pelo contexto da física. Mas ele complementa: assim, entretanto, não sucedeu. Por quê? Estava-lhes reservado colocar-nos da pista de fatos de origem singular, ou seja, eram fatos que ainda a maioria não conhecia. E disse ainda: acreditaram haver descoberto que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, não era apenas física, que havia nesse movimento, então, se não era apenas um contexto físico, ele complementa: havia nesse movimento, evidentemente, né, isso é o uso da lógica, o raciocínio lógico, né, a intervenção de uma causa inteligente. Tá certo? Então, se referindo, como eu disse, a esse tipo de fenômeno, as mesas girantes, as pancadas, ele fez algumas observações em relação a essa situação, para poder dar seguimento ao seu raciocínio. Havia uma certa orquestração naquelas pancadas, né? O som se produzia à revelia das pessoas, né, que estavam ali naquele ambiente, naquela reunião, que, como vocês sabem, se tornou um must, né, naquele momento. E disse mais o seguinte: havia ainda uma certa ritmação naquelas pancadas, ele mostrando, apresentando razões para confirmar que havia a presença, a existência de um efeito inteligente ali. Só uma observação. Eu gosto sempre de compartilhar o estudo que eu faço, né, para atender o que a casa me solicitou.
Então, eu digo para vocês que nesse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, né, envolvendo os itens 4 e 5 dessa introdução ao estudo da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, eu me utilizei, em vários momentos, do canal que tem no YouTube do nosso confrade Marcelo Shoa. Vocês devem conhecê-lo, é um companheiro que fala em diversas casas, e ele tem no YouTube um canal em que ele também estuda, não apenas essa introdução, mas também a introdução ao estudo da doutrina espírita, que, como já dissemos, inicia o Livro dos Espíritos. Ok? Eu sempre gosto de trazer a referência daquilo que eu falo, né? Porque é assim dentro de um contexto que eu aprendi a viver no meio científico. Você, para falar alguma coisa, para você trazer alguma informação, você tem que referenciar, né? Então, estou trazendo aqui alguma coisa aqui que a gente vai falar, tem a ver com esse nosso companheiro, que tanto nos ajuda, né? Conforme a gente, como disse a vocês, a boa parte de vocês aqui já deve ter tido a chance, a felicidade de acompanhar um estudo com o nosso Marcelo Shoa. Ok? Mas voltando aqui ao Kardec. Disse ele ainda, as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés da mesa, davam certo número de pancadas. E aí, a gente tem que complementar dizendo o seguinte, claro, hoje em dia, as nossas mesas, especialmente no meio ocidental, têm 4 pernas, né? Tem 4 pés, então. Mas, naquela época, particularmente na França, as mesas que estavam sendo utilizadas para essas reuniões, né? Era comum, tinha tipo um tripé no centro da mesa, tá certo? Né? Inclusive para dar estabilidade à mesa, e era justamente uma desses pés, desse tripé, que batia pela ação do efeito inteligente. Né? Fecha parênteses. Então, o Kardec diz que davam um certo número de pancadas, por exemplo, inicialmente, respondendo sim ou não. Sim era uma pancada, não 2 pancadas, né? Conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Né? Então, se convencionou inicialmente, mas se pudesse fazer esse tipo de apresentação, essa formatação. Ok? Mas segue o codificador. Até aí, nada de convincente havia para os céticos. Sempre existiram e sempre existirão. Né? Porquanto, disse o Kardec, bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Né? Sim, para os incrédulos, e Kardec, é bom te chamar a atenção, Kardec inicialmente compareceu até a contragosto a esses locais, porque ele não acreditava nisso. Era um homem da ciência, achava que tudo tinha explicação pelo lado científico, pelo lado da física, no caso. Né? Então, o próprio codificador, inicialmente, fazia parte desse grupo dos que não acreditavam. Né? Então, o que poderia ser colocado numa relação daqueles que não acreditavam, né? Que os chamados céticos, que o Kardec mencionou. Por exemplo, as pancadas poderiam ser colocadas na conta da casualidade. Né? Não é causalidade, casualidade, por acaso. Nós já aprendemos que não existe. Mas, naquele momento, era um argumento. Outro, podia ser algum tipo de fenômeno físico. Né? Por exemplo, a variação de temperatura do ambiente provocando o deslocamento da madeira e gerando estalos. Era uma outra possibilidade. Ou seja, tudo acontecia meramente por fenômenos físicos. Tá certo? Aí o Kardec chama a atenção que, naquele momento, não diria só naquele momento, mas em relação a esse assunto específico, né, existiam mentes bastante férteis, né, cada uma com uma teoria. Né? Nós que recorremos ao Livro dos Médiuns, né, naqueles primeiros capítulos da segunda parte, né, a gente vai encontrar a descrição desse tipo de coisa. Tá certo? Bem, mas segue Kardec. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas. Sim, o quadro foi evoluindo, deixou de ser só sim e não. Né? Respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto. Por exemplo, dando o móvel, né, a mesa, o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra.
certamente tudo convencionado antes, né? Ele dizia, chegava-se assim a formar palavras e frases que respondiam assim às questões propostas, né? E aí a gente pode introduzir o conceito de tipologia, que se aplicava naquele momento, que é a linguagem por pancadas, né? Então, para se poder fazer um esquema de tantas pancadas significar a letra tal e outro tipo de pancada, a letra outra letra, né? Foi feita a convenção, utilizando-se a tipologia, e podemos dizer que podemos fazer uma analogia, digamos assim, da tipologia, né, da linguagem por pancadas, com, na época, é o que existia, o código Morse. Né? O código Morse, você tinha pulsos de som que significavam cada letra, cada número, possibilitando, então, assim, a comunicação entre distâncias bastante diferentes naquela época. Tá certo? Bom, mas voltemos ao Kardec. Disse ele ainda, a precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. Né? Por isso, como eu disse no início, que aquelas reuniões bombavam. Né? Continua o codificador. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Naqueles primeiros momentos, ninguém pensava nisso. Aí ele inverte a situação. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Então, o Kardec diz que isso é uma comprovação da existência de um efeito inteligente. E, continuando, disse o codificador ainda, tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. Imaginem, né? Tantas pancadas, vamos fazer uma palavra. Então, esse primeiro número de pancadas é da letra tal. Depois vai vir o outro número de pancadas para a segunda letra. E as palavras têm 7, 8, 10 letras. Né? Então, Kardec diz que o próprio comunicante, o espírito indicou um outro meio de correspondência, um outro processo. E, diz o Kardec das palavras dele, foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cestinha, né, ou a qualquer outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Um efeito inteligente. Hoje a gente sabe que é o espírito se comunicando. Né? Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres... o lápis, né? Como se estivesse escrevendo, né? Formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. Né? E com tanta rapidez quanto que se alguém tivesse escrevendo à mão direto com o lápis. Tá certo? Aí o Kardec chama atenção para um outro ponto importante, que esse tipo de conselho, né, a utilização do lápis agregado à cestinha, né, ou prancheta, aí varia um pouquinho, foi dado simultaneamente na área América, nós sabemos a grande importância daquelas irmãs lá em Heidelberg, né, na França e em diversos outros países. Qual a expressão que a gente pode tirar desse parágrafo, meus amigos? Que é justamente aquilo que nos traz a convicção para acreditar nas informações que Kardec foi nos trazendo através dos espíritos e não do espírito. A isso chama-se universalidade do ensino da doutrina espírita. Né? A mesma pergunta, né, foi colocada em diferentes locais, com diferentes médiuns, e as respostas, quando Kardec as recebeu, viam que eram as mesmas. Aquelas que fugiam desse padrão, ele não considerou. A seriedade do nosso codificador, né? Frisando isso, que não dá como você acreditar que um espírito só vai ter uma resposta para determinada pergunta e você vai dar o mesmo valor
do que dezenas, centenas que responderam sobre a mesma informação. Tá certo? Bom, aí Kardec só acrescenta isso. Virou uma coqueluche, as pessoas se reuniam para ver as mesas que se movimentavam e falavam, né? E ele, então, traz aqui ainda, nesse item 4, assim, eis em que termos o conselho que deram em Paris, no dia 10 de junho de 1853, numa dessas reuniões que ele citou aqui. Olha só, vamos acompanhar o relato que aconteceu na reunião. O espírito falando através do médium, né? Vai aparecer o papel do médium. Por enquanto, vamos só falar isso. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe os teus dedos sobre a borda, né? Isso ainda utilizando a questão das pancadas, aquela cada letra valendo um significado de determinada letra. Esse é o estágio inicial ainda. Alguns instantes após, conta o relato de quem estava na reunião, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase. O lápis agregado à cestinha, como eu já falei algumas vezes, agregado à prancheta. Qual foi a frase escrita? Proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Vocês observem que são duas sentenças, uma maior do que a outra, mas de uma forma muito mais simples de ser registrada, com o lápis agregado à cestinha e o efeito inteligente escreveu essa frase aí. Tá certo? Bom, mas eu tinha até dado um spoilerzinho, né? Após frisar que existe um agente inteligente para que esse fenômeno ocorra, o Kardec, então, sim, vai introduzir a ideia do medianeiro, né? Do médio, aquele intermediário para que a comunicação aconteça entre os dois planos da vida. Tá certo? Vamos escutar o que o Kardec vai explicar. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiums, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos, né? Quem está se comunicando, e os homens, os encarnados. E segue Kardec. As condições que dão esse poder resultam de causas, ao mesmo tempo, físicas e morais, né? E ele frisa, ainda imperfeitamente conhecidas, causas físicas e morais. Tem a ver com o quê? Né? Com as condições desse médium, desse medianeiro. Né? Se ele estava com as condições físicas, clínicas satisfatórias e se tinha as condições morais em condições de servir de intermediário, né? Para que a mensagem recebida realmente expressasse o que o comunicante queria dizer, né? E que viesse de um espírito que tivesse a intenção em ajudar, em fazer o bem, em nos ensinar. Tá certo? Mas voltemos ao que Kardec escreveu. Porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Sabemos disso, nenhuma novidade, né? Somos todos médiuns, né? Uns com aquele M bem grande, Chico, Divaldo Franco, Dona Ivane do Amaral Pereira, entre outros, não são apenas eles, mas entre outros, e outros, né, com diferentes graus, vocês escutaram aqui, até o M bem pequenininho, tipo esse que vos fala aqui, que, por enquanto, né, tem o quê? E que eu já acho muita coisa, né? Só, entre aspas, a intuição. E como já me ajudou a intuição, e como certamente, se pudéssemos abrir aqui, vocês diriam o quanto foi importante, em diferentes etapas, em diferentes momentos da vida de vocês, a intuição chegar para a gente. Né? Mas todos somos médios. Né? Todas as idades, de ambos os sexos, e em todos os graus
de evolução intelectual, que para ser médium não precisa ser algum doutor, algum PhD. É isso que está sendo colocado aqui pelo Kardec. Ele termina o parágrafo. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Isso é fundamental. E as casas espíritas, por exemplo, servem justamente para aqueles que sentem-se com essa mediunidade aflorando, né? O chamado sexto sentido, para que saibam utilizá-la do modo correto. Qual é o modo correto? Mediunidade com Jesus. Tá certo? As casas espíritas dispõem, então, servem, então, de locais onde isso vai ser trabalhado. Isso pode ser desenvolvido. Tá certo? E não dá como a gente não falar que, nessa situação, a nossa referência número 0, 1, 2, 3, 4 é o quê? O Livro dos Médiuns. Perfeito? Bom, aí concluímos o item 4, né? Vamos chegar ao item 5, né? O outro que compõe a programação de hoje. Disse Kardec. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice de mão. E o médium, então, como tem hoje em dia, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Né? Já situei a minha posição no contexto da mediunidade, mas certamente que nessa plateia, dos dois lados da vida, provavelmente, né, temos irmãos que estão nesse contexto aqui. E ele diz aí, dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É o que temos hoje. Tá certo? E acrescentou o codificador, finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades de faculdade mediúnica, não apenas a psicografia. Né? Viram-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até, é uma situação que talvez nem todos conheçam, mas, repito, o Livro dos Médiuns explica direitinho, e até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium, nem de qualquer lápis ou caneta. Né? Quem quiser chegar nesse tópico que eu estou comentando aqui, capítulo 16, da segunda parte do Livro dos Médiuns. Ok? Bom, Kardec, então, passa a seguir a ressaltar o papel do médium, já que o fenômeno tem variações em função da variação da potência mediúnica. Foi dito aqui. Os médios, aqueles que já têm a mediunidade aflorada, né, ostensiva, algumas deles, eles estão em diferentes graus, não estão no mesmo grau de evolução da mediunidade. É sinal que o medianeiro, então, exerce alguma influência no processo. Já aprendemos a necessidade de haver a afinidade, a sintonia entre o comunicante e o médium, para que a mensagem chegue da forma que o comunicante quer que chegue. Né? É importante isso. E o lado físico, daí a necessidade do médium se preparar para uma sessão mediúnica, né? Alimentação, descanso, etc. E o lado moral, né? Que eu não preciso nem comentar, para que funcione a contento o objetivo da comunicação. Mas vamos voltar a Kardec, é melhor, né? Obtido o fato, diz ele, restava comprovar um ponto essencial, o papel do médium nas respostas e a parte que, mecanicamente e moralmente, pode ter nelas. Aí diz assim, duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento tornam possível resolver-se a questão. A primeira, qual é? Consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo entre os dedos, impondo o médium os dedos sobre as bordas da cesta. O exame do fato demonstra a impossibilidade do médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. O médium não estava segurando na cestinha, ele só colocava as mãos sobre a cesta.
É isso que o Kardec está chamando a atenção. Vocês já sentiram qual o objetivo dessa colocação do Kardec, né? Ele está justamente respondendo aos detratores, aos céticos, tá certo? E ele continua: essa impossibilidade se patenteia, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas, que não era incomum, colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Ao mesmo tempo, 2 ou 3 pessoas. Fora preciso, então, se fosse uma armação, né, fora preciso, entre elas, uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Né? 2, 3 pessoas puxando a cestinha para cá ou para lá para escrever essa ou aquela letra. Uso da lógica, raciocínio, bom senso. É isso que o Kardec está colocando aí, respondendo aos detratores, aos céticos, botando por terra a suspeita de fraude. Esse foi o primeiro. Qual é o segundo? Outro fato não menos singular ainda vem aumentar a dificuldade, ele chama atenção. É a mudança radical da caligrafia, né, da forma de escrever, conforme o espírito se manifesta. Né? Conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Sim, se mudava o comunicante, mudava a caligrafia, meus amigos, que aparecia ali no papel. É isso que o Kardec chama a atenção. Fora necessário, pois, se fosse uma fraude, que o médium se houvesse exercitado em dar a sua própria caligrafia 20 formas diferentes, porque, dependendo da noite da reunião, né, mais de 1, mais de 2, mais de 10 espíritos se manifestavam. Quer dizer que o médium envolvido, ou os médios envolvidos, treinaram essas 10, 12 caligrafias diferentes, meus amigos. É isso que o Kardec está colocando. Principalmente que pudesse lembrar-se daqui que corresponde a tal ou tal espírito. O espírito que vai assinar Joseph escreve assim. O que vai assinar Paul se escreve, meu amigo, como diz a Gília, nem no cinema. Nem no cinema. Né? Então, Kardec ratifica que se tratava de um fenômeno inteligente, pois não estava sendo comandado pelas pessoas presentes. Ok? Daquela reunião. Esse foi o primeiro fator. E qual foi o segundo? Ou circunstância, vocês queiram. A segunda circunstância, diz ele, resulta da natureza das respostas. Olha aqui o ponto importante. O primeiro tem possibilidade de 2, 3 métodos combinarem o movimento na cesta e também das caligrafias diferentes para cada espírito comunicante. Segundo, a segunda circunstância resulta da natureza das respostas, que as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e, frequentemente, do alcance intelectual do médium. Já vimos aqui que os médios, em geral, eram pessoas simples, que não possuíam as luzes que o Kardec possuía. Né? E que, além disso, como de ordinário sucede, eles não têm consciência do que escreve debaixo da sua influência. No transe mediúnico, eles normalmente, né, com raras exceções, ele não sabe o que ele está escrevendo. Né? E mais, que frequentemente o médium não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta pode ser num idioma que ele desconheça. A resposta pode vir num idioma que ele desconheça. Aí deu um exemplo aqui. O médium não entende nada de alemão, mas o espírito, por exemplo, que escreve, né, utilizando o médium, vai responder em alemão. Meus amigos, como? Raciocinemos. O veículo o intermediário não conhece nada de alemão e está escrevendo em alemão. Essa argumentação derruba qualquer incrédulo, né, meus amigos? Ele, então, complementa. Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, outro ponto, espontaneamente, sem que se haja feito pergunta nenhuma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Acontecia isso. A comunicação acontecia de uma forma espontânea. Não era feita evocação, não era feita pergunta nenhuma, saía lá escrevendo.
E acrescentou Kardec, somando nisso tudo aí. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de conhecimento, né? De profundeza no assunto e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de quê? De uma inteligência superior impregnada da mais pura moralidade. Um grupo de respostas é nesse sentido, mas tem outro lado. Ele cita. De outras vezes, né, essas respostas são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir que derive da mesma fonte. Ou seja, quem respondeu sobre um assunto dificílimo, com sabedoria, corretamente, né, não vai ser o mesmo que vai responder de uma forma leviana, uma linguagem, muitas vezes, até chula. É isso que está chamando a atenção aqui o Kardec. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam, claro. E essas inteligências, pergunta ele, estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer-se, e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como deram os próprios espíritos, né? Nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. E, já na parte final, Kardec diz o seguinte: eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, há uma luz meridiana, ou seja, uma luz clara, que ilumina tudo, que toda a gente pode ver e, o que é melhor, comprovar. Que não constituem, olha o ponto que já mencionado por mim aqui, que não constituem privilégio de um único indivíduo. Senão não seria sério, amigos. Ninguém teria obrigação de acreditar. E que milhares de pessoas repetem todos os dias. Todos os dias. É um efeito passível de ser repetido. Ele, então, encerra o parágrafo. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, né? Alguém que quer falar, quer se comunicar, saem do domínio puramente físico. Fechou, carimbou, acabou. Naqueles problemas antigos lá de álgebra, vocês vão lembrar, eu adorava aquilo. Você resolvia, botava lá CQD, conforme queríamos demonstrar. Quem é do meu tempo vai lembrar. E concluindo o item 5, Kardec disse ainda: muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las-emos dentro em pouco, ou seja, quando acabar a introdução, e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto nos chegamos até lá, né, a confirmação que o efeito inteligente é esse ser invisível, né, a existência, pelo menos, né, de seres distintos nos humanos. É isso que ele vai abordar, primeiramente, do item 6 ao 17, e, evidentemente, posteriormente, lá nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Bem, eu vejo que falta um tempinho. Deu tempo, então. Me permitam, vocês que já tiveram a oportunidade de acompanhar outros estudos meus, aqui no SEAS, vocês devem lembrar que eu gosto sempre de trazer algum tipo de historinha, né, para, digamos assim, ratificar de uma forma mais amena, né, de uma forma lúdica, né, muitas vezes, né, o conteúdo que foi apresentado. Tá bom? Então, o que eu vou trazer agora aqui é da Revista Espírita de outubro de 1865. Lembremos que Kardec foi o editor, né, o diretor da Revista Espírita, de 1858 a 1869, quando o nosso codificador desencarnou. Tá certo? Bom, olha só o artigo que ele publicou, com o seguinte título, Revista Espírita de outubro de 1865. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vocês já escutaram essa frase. Ao final, vai dar a referência. Mas olha só, o que o Kardec escreveu.
As reuniões do senhor Delany, Gabriel Delany, né? Grande filósofo francês que trouxe bastante contribuições para a doutrina espírita, está presente, se manifestando em algumas obras, né? Publicou várias obras dentro do contexto da doutrina espírita, como, por exemplo, a mais conhecida, creio eu, A Evolução Anímica, né? Então, o Kardec se refere que as reuniões que aconteciam na casa do Gabriel Delany, graves, sérias e conduzidas com perfeita ordem, como devem ser todas aquelas das quais se quer colher algum fruto. Embora as comunicações escritas nelas ocupem o primeiro lugar, aí também se cuida de manifestações físicas e tictológicas, pancadas, mas como ensinamento e jamais como objeto de curiosidade. Já aprendemos isso. O médium sério não faz nada por curiosidade, querendo oferir algum lucro econômico. Tá? Mas segue o Kardec no artigo. Dirigidas com método e recolhimento, e sempre apoiadas em algumas explicações teóricas, estão, pela impressão que produzem, habilitadas a levar a quem assiste à convicção. O objetivo é esse, é disseminar a doutrina espírita, mostrar que não existe fraude nenhuma. Então, ele conta o seguinte, o filho do Gabriel Delany, também se chamava Gabriel, muitas vezes se associava a essas manifestações, era um menino precoce, parecia até as crianças de hoje em dia, que estão nascendo aí com um padrão bastante superior, pelo menos a da minha época. Né? E, influenciado pelo bom exemplo, também as considerava uma coisa séria. Levava a sério o garotinho. Se eu não me engano, tinha 8 anos. Uma vizinha, que morava no térreo do prédio que a família Delany morava, perguntou ao Gabriel, filho, ele estava brincando com outras 3 crianças, uma de 7, uma de 5, acho que outra de 4, alguma coisa assim, tudo criancinha. O mais velho era o Gabriel, filho. Como te chamas, meu filho? Aí o Gabriel respondeu, eu me chamo Gabriel, senhora. Que faz teu pai? Né? O pai, Gabriel pai. Senhora, meu pai é espírita. Aí a senhora, eu não conheço essa profissão. Aí o Gabrielzinho, mas senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isto. Meu pai não é pago para isto. Ele o faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens. Aí a senhora, menino, não sei o que você quer dizer. Aí o Gabriel, como? Jamais ouviste falar das mesas girantes? Ele, com 8 anos, já tinha participado, como escutamos aqui. Aí a senhora, muito bem, meu amigo, gostaria que teu pai estivesse aqui, então, para fazer as mesas girar. Há certa ironia nisso, né? Aí o Gabrielzinho respondeu, é inútil, senhora. Eu mesmo tenho o poder de as fazer girar. A senhora, pai, está de brincadeira comigo. Está me gozando, né? Então ela falou assim, então, queres experimentar e me fazer ver como se procede? O Gabrielzinho, com muito gosto, minha senhora. Então, o Kardec conta no artigo que, dito isto, o Gabriel Filho se sentou ao pé da mesinha da sala e pede para os amiguinhos, os 3 amiguinhos sentarem também, e os 4, diz o Kardec, gravemente pondo as mãos para cima. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério e com recolhimento, como ele acompanhava quando o pai fazia deles. Mal terminou e, para grande estupefação, para grande espanto da senhora e das outras 3 crianças, a mesinha ergueu-se e bateu com força. Aí o Gabriel Filho, perguntai, senhora, perguntai, senhora, quem vem responder pela mesa? Né? Quem é as inteligências que vêm falar através da mesa? A vizinha interroga e a mesa soletra as palavras. Teu pai, era o pai da senhora. A mulher torna-se pálida de emoção, diz o Kardec, e continua, pois bem, também com uma certa ironia, pois bem, dizei, meu pai, se devo enviar a carta que acabo de escrever. Ela havia escrito uma carta, não sei qual o conteúdo, a gravidade disso, então, já que ela estava naquela dúvida, pediu para a mesa responder. Já que era o pai dela que estava ali, eu devo ou não enviar a carta? A mesa respondeu. Sim, sem falta. Aí a senhora, para provar que realmente és tu, meu pai, que estás aqui, poderia dizer-me
há quantos anos estás morto? Meus amigos, o Kardec conta que a mesa bate 8 pancadas bem acentuadas. E era justamente esse o tempo que o pai daquela senhora havia desencarnado, 8 anos. E ela, então, já praticamente convicta, mas sempre com um pouquinho de dúvida, poderia dizer, então, o teu nome e o da cidade em que morrestes? O Kardec disse que a mesa soletrou, então, as 2 respostas. Não consta aqui porque não interessa, é uma coisa pessoal. Mas o Kardec conta que a mesa soletrou as 2 respostas. É o nome do pai da senhora e a cidade em que ele havia desencarnado. Aí o Kardec conta que as lágrimas jorraram, né? Imagina, qualquer um de nós, né? Dos olhos daquela senhora que, consternada pela revelação e dominada pela emoção, claro, não pôde mais continuar. O Kardec, então, conclui dizendo: seguramente este fato desafia toda suspeita de preparação do instrumento, de ideia preconcebida e do charlatanismo, né? Da fraude. Que, sim, existiam aqueles que faziam isso, mas não nesse contexto que foi dito aqui, numa reunião feita na forma bastante séria, como foi descrito aqui no início do artigo do Kardec. Né? E ele complementa: também não se podem pôr os 2 nomes soletrados à conta do acaso. Vocês acham que haveria uma fraude sabendo qual o nome do pai da senhora e onde ela havia desencarnado? Provável, né? Aliás, diz o Kardec, não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças na intimidade das famílias. Existem outros relatos, é só você procurar nas edições da Revista Espírita. Né? Ele complementa, então, e tem a ver com o título. Falei vocês vão escutar essa frase que dá título ao artigo. Não é, aí ele termina assim: não é a realização daquelas palavras proféticas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão? Vocês escutaram isso? Vocês leram isso aonde? No capítulo 2, versículo 17 de Atos dos Apóstolos, onde o Lucas citou essa frase que originalmente está lá no Antigo Testamento, do profeta Joel. Meus amigos, o estudo não foi para nos convencer. Nós, graças ao Pai, já conseguimos ter a certeza, a convicção do intercâmbio entre os relatos da vida. Mas, naquele momento, o trabalho de Kardec, ainda além de tudo que ele fez, que atingiu a sua saúde, né? Ele tinha que se preocupar nos artigos, no que ele escrevia, de dar argumentos para contestar os chamados céticos, os chamados detratores da doutrina espírita. Né? Obrigado, fiquemos todos na paz de Jesus. Muito obrigada, Eduardo. E eu podia